Esse aqui é um livro para aqueles que carregam um vazio, que não conseguem muito bem nomear, sabe? Uma angústia, uma tristeza, algo que às vezes assim mais parece uma maldição, que tá ali sempre rondando, sempre à espreita, esperando um momento assim de dar as caras, sabe? De aparecer. É como se fosse uma sombra que tá ali, sempre nebulando os nossos pensamentos e escurecendo os nossos sentimentos. Esse aqui é um livro para aqueles que tinham tudo para ser feliz. Tudo, pelo menos, o que é dito socialmente que é necessário para que haja felicidade, sabe? Uma casa, filhos bem cuidados, dinheiro, fama, mas que mesmo assim se vê repetidamente ali caindo em precipícios, fazendo da sua vida um próprio inferno. Eu estou falando dele, do especialista em transformar a sua vida num próprio inferno, como ele próprio se apresenta, Yoga, de Emmanuel Carré. Uma baita de uma surpresa e um grandíssimo soco no estômago. Oi pessoal, eu me chamo Carol, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui nós falamos sobre histórias, sejam elas reais ou fictícias e que nunca fica só na ficção, né? Porque o tal do psicanalista chato já começa. Mas porque a literatura ela é isso, né? Ela sempre espelha os nossos próprios atravessamentos, né? As questões humanas mais profundas às vezes. Nesse livro aqui nós vamos acompanhar a própria história de Emmanuel Carré. Carré, que é um escritor francês que já tem fama, assim, ele já tinha alguns livros publicados bem antes desse aqui, e que foram muito bem recebidos, né, que tiveram um grande sucesso. O Carré já tem um nome na crítica assim, internacional. O livro aqui ele vai nos dizer que no processo de elaboração ele pensou em fazer um livro levinho, mal sabia ele no que isso ia dar. Ele pensou em escrever mais, assim, explorar mais sobre práticas de yoga e outras práticas ali de bem-estar, como meditação, que eram práticas que já estavam inseridas ali na sua vida há um bom tempo, que ele usava como ferramentas ali até para atingir um bem-estar físico e principalmente mental. Então, ele fica sabendo de uma imersão em uma espécie ali de mosteiro, sabe? Seria ali, se eu não me engano, seriam ali meio que 7 dias em profundo silêncio, não podia falar, era só mesmo ali na meditação, que tinha como intenção provocar ali, né, uma conexão, expandir a consciência. Inclusive diziam que ninguém podia sair antes desse período. Claro que podiam, assim, no sentido de que se a pessoa desejava sair, ninguém ia lá e trancar a porta e impedir. Mas que não era aconselhável, porque coisas poderiam acontecer para quem não completasse ali todo o processo, sabe? Acredito que por mexer em muitas questões, em energias e que lidar com tudo isso, né, dessas questões mais profundas que iriam ali ressurgir nessas imersões e que seria complicado deixar as pessoas saírem antes de ter um manuseio ali, digamos assim. Gente, esses negócios aí de imersões são complicados, porque é isso, sabe? Às vezes as pessoas elas acabam mexendo em muitas questões bem enraizadas e muitas coisas saem ali, ressurgem das cinzas ali, igual a fênix, e às vezes as pessoas que estão ali, elas não têm preparo para lidar com isso e mandam as pessoas para casa sem elas poderem ter tempo de mastigar e elaborar tudo aquilo, sabe? E isso é perigoso, porque às vezes despertam coisas ali, despertam processos psíquicos intensos. Então já fica aqui um aviso que cuidado, né? E ficou uma pulguinha atrás da orelha aqui pra mim, será que teve alguma coisa a ver, então, ele ter saído antes de completar o tempo? Porque conforme a gente vai lendo, a gente percebe que ele vai ter que sair ali antes de completar esses 7 dias. Será que tem alguma ligação com todo a cascata, né? Cascata de eventos ali que vão suceder na vida dele? A saber. Enquanto ele estava pesquisando, né, sobre essa experiência, muitas pessoas relatavam como experiências extremamente transformadoras assim mesmo, e outras também acreditavam que era algo parecido ali com uma seita, né? E o Carré foi lá para dar a cara a tapa e tirar a sua própria conclusão, né? Para ver como que seria essa experiência para ele. Sempre vai ser assim, né, gente? Sempre vai ter gente achando que é uma coisa, outro grupo achando que é outra coisa, e o interessante é isso, que a gente tire as nossas próprias conclusões. Então lá vamos nós, acompanhando o Carré nessa sua travessia e percebendo como lentamente a sua vida vai tomando um rumo ali nada levinho. Pelo contrário, como nessa busca pelo bem-estar, né, pela divindade, ele acaba se esbarrando ali com o seu próprio caos.
o seu próprio inferno. E para mim, isso é o mais bonito desse livro, isso é o mais poético desse livro, como nessa busca pelo paraíso, a gente encontra o inferno. Esse é um livro que vai falar principalmente sobre o sofrimento humano, mas não num sentido assim clássico, onde a gente tem um evento ali, tem uma tragédia que faz com que um monte de emoções aconteçam no personagem a partir dessa tragédia. Não. Aqui a gente acompanha simplesmente o sofrimento humano na sua forma mais crua, mais real, sabe? Que é o sofrimento neurótico. Aquele que não precisa de uma causa, ele não precisa de uma explicação, em certo sentido, sabe? Ele simplesmente existe. Ele existe e insiste em nos acompanhar. Até mesmo quando a gente está tentando ali por tudo sufocá-lo, né? Transfigurá-lo ali em algo elevado, algo divino, olha só. Então vai acompanhar as vísceras psíquicas do Carré, assim, sabe? E a sua escrita, ela é tão crua, ela é tão revigorante, porque ela é honesta, ela é visceral, e a gente é levado junto com ele a tecer várias reflexões mesmo sobre, inclusive, as nossas próprias vidas, né? Sobre o nosso próprio sofrimento, sobre o nosso próprio caos, que nós tentamos também sufocar muitas vezes através de uma perseguição ali quase obsessiva pelo bem-estar. E aqui é um ponto interessante que eu acho que vale a pena abrir um parênteses para uma discussão. Que é a gente pensar de uma forma crítica nessa cultura do bem-estar que nos é vendida, sabe? E que, de certa forma, isso é uma farsa. Que ela própria se tornou uma distorção, assim, uma nova forma de adoecimento. O desenvolvimento pessoal que ganhou assim, um boom potencializado pelas redes sociais e 10 dicas para isso e aquilo. E assim, gente, eu me preocupo muito com isso. Muito mesmo, porque você pega algo que é inerentemente bom, porque assim, os benefícios dessas práticas que são aí, né, vendidas e exibidas nas redes sociais, que é inerentemente bom, né? Todos nós conhecemos o benefício dessas práticas para nós seres humanos e transforma isso numa máquina de exploração, tá? Porque muitos princípios, muitos hábitos que são pregados ali por essa cultura do bem-estar, claro que são benéficos, né, gente? A gente sabe disso, a gente sabe que praticar exercícios físicos, meditação, yoga e tudo mais, são práticas que trazem, sim, uma sensação de bem-estar, uma sensação de alívio, são práticas válidas, sim, trazem muitos benefícios ali. Mas quando isso se torna ali mais um modelo, mais um ideal a ser seguido, onde se você não fizer tudo que está na listinha ali para alcançar o santo graal do bem-estar e da saúde física e mental, aí isso é uma furada, tá? Que se você fizer tudo bonitinho, você nunca mais vai sofrer, você nunca mais vai enfrentar qualquer dor, qualquer perda, qualquer sofrimento. Isso é delírio. Tá? E é isso o que essa cultura do bem-estar quer te fazer acreditar. Você tá assim, só uns 10 passos, que mais são 100, né? Quando toda a coisa ali vai se desdobrando ali, você tá só uns passos aí de conquistar o santo graal da saúde mental. E deixa eu te dizer que isso não existe. E deixa eu te dizer mais, que essa ânsia, quando ela se torna uma coisa obsessiva por apreender isso, por encontrar, né, esse santo graal, isso aponta para uma falta que a gente está tentando esconder a qualquer custo. É isso, é na busca do paraíso que aí a gente vai se esbarrar com o inferno, né? Porque não tem muito para onde correr, sabe? Uma hora essa falta, ela vai gritar ali para ser vista, ela não vai desaparecer e não vai ter purpuri, glitter e nada disso que vai tamponar, sabe? E outra coisa, né, gente? Cada ser humano é único e individual. Então, o que serve para uma rotina de autocuidado para mim não vai ser a mesma rotina que vai servir para você. A gente precisa aprender a respeitar essa nossa individualidade, sabe? Principalmente porque, assim, em tempos de redes sociais, onde toda hora que você tá rolando ali um feed, você vê 3 dicas diferentes para alcançar, sei lá o quê, felicidade. Eu sei que é tentador, eu sei que a gente quer que o outro nos dê uma resposta do que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente está falando de sofrimento, né? Quando a gente está tão imerso ali no sofrimento, sendo ali quase engolidos por isso, a gente quer soluções, mas que, deixa eu te falar, que a longo prazo
isso não funciona, essas soluções elas são mais um band-aid. Só aquilo que parte realmente ali de nós, das nossas próprias respostas, e que sim, gente, para isso nós precisamos enfrentar o nosso próprio inferno e conversar ali com os próprios demônios, por mais desagradável que isso seja, mas que isso sim tem um poder de fato de mudar a nossa posição subjetiva frente ao mundo, sabe? Para mim, esse livro aqui vai falar muito sobre isso. É quase como se fosse um processo alquímico. A gente vai vendo essas transformações acontecerem ali no próprio autor, né, no Carré. Eu acho que nas nossas próprias vidas, porque é isso que gera uma grande identificação, né? Porque todos nós passamos por sofrimento neurótico, esse que não tem uma causa necessária. Alguns em uma medida maior, outros menor, mas todos precisamos nos haver com essa falta, com esse vazio. E todos vamos fazer uma travessia individual do nosso próprio inferno. Então, eu acho que a mensagem mais importante desse livro que eu tiro é que o caos, a dor, o sofrimento, eles não podem ser calados, eles não podem ser sufocados. Então, que nós não tratemos ele como inimigos. Também não é sobre, não é sobre vamos ser amigos, vamos dar a mãozinha, eu não vou deixar você nunca mais ir embora, sofrimento. Não é sobre isso. É sobre dialogar com isso, sabe? Algo que Freud fala, né? Não adianta você invocar ali os seus demônios e mandá-los embora sem fazer perguntas. O que é isso, né? Para que serventia que isso teria, então? Aquilo que existe dentro de nós não pode desaparecer. Principalmente se a gente tentar ignorar e meter soluções band-aid, sabe? Mas eles podem se transformar. Eles podem passar por esse processo alquímico. Para isso, primeiro, a gente tem que ter coragem de uma vez que, assim, em frente aos demônios, né, depois que eles são convocados, de interrogá-los, fazer as perguntas que precisamos, ouvir as respostas que às vezes a gente não quer ouvir, mas que são necessárias, que são imprescindíveis para que qualquer transformação possa ocorrer. Assim eu me despeço, pessoal. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative todas as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.